Eu estou aqui partindo do pressuposto quando deslealmente uma ligação foi gravada pelo ex-profeta. Então existe um profeta que é espiritual, ele é maduro no seu dom e ele é maduro no seu caráter. E existe um profeta que é imaturo, mas ele está crescendo no seu caráter e nos seus dons estão sendo aperfeiçoados. Para isso Deus coloca os mestres na igreja, para exortar-nos, para abrir as escrituras e dizer: se arrependa. Aí Paulo chama a atenção de Pedro publicamente, porque seu pecado foi público e estava levando a igreja à hipocrisia. Um dos pastores mais influentes do Brasil rompe o silêncio e revela porque proibiu um jovem pregador de se aproximar de 3 nomes polêmicos do meio gospel. E mais, um áudio privado foi vazado e está gerando grande controvérsia. Entenda agora os bastidores dessa nova polêmica que está sacudindo a internet cristã. Na tarde da última quinta-feira, dia 9, o pastor Eliseu Rodrigues surpreendeu ao realizar uma live em suas redes sociais para esclarecer uma situação que vinha gerando muitos comentários nos bastidores do meio evangélico. Durante a transmissão ao vivo, Eliseu explicou os motivos que o levaram a orientar o jovem pregador Miguel Oliveira, ainda um adolescente, a se afastar de nomes conhecidos como o apóstolo Agenor Duque, o empresário e influenciador Pablo Marçal e o pastor Leonardo Salé. Segundo Eliseu, sua preocupação como mentor espiritual de Miguel se baseia no fato de que esses líderes têm uma postura pública considerada sensacionalista. Isso poderia, nas palavras dele, influenciar negativamente a mente e formação do adolescente, uma vez que diverge com a teologia que ele quer ensinar. O caso ganhou novas proporções quando o próprio Leonardo Salé decidiu ir a público expor um áudio de uma ligação privada entre ele e Eliseu Rodrigues, após sentir-se ofendido por ter sido citado de forma direta em uma postagem do pastor, onde Eliseu dizia que havia aconselhado Miguel a fugir de Leonardo, Agenor e Pablo. A situação rapidamente viralizou nas redes, e outros nomes do meio cristão também se manifestaram diante da polêmica. A repercussão tem dividido opiniões entre os cristãos. De um lado, há quem apoia a atitude protetora de Eliseu em relação a Miguel. Do outro, seguidores dos líderes citados defendem que houve um julgamento precipitado. Mas o que você acha dessa história? Eliseu Rodrigues exagerou ou apenas exerceu seu papel de mentor espiritual? Ouça partes importantes do seu pronunciamento e deixe a sua opinião nos comentários. Se vocês conseguirem me ajudar, lembrando alguns pontos da gravação desleal, ao meu ver, óbvio, do ex-profeta, vão me auxiliando aí. Primeiro ponto, que os viciados em profecias que defendem seus traficantes vieram nas minhas redes sociais, vieram me criticar, falar ou exigir alguma coisa. O Leonardo é falso profeta? Sim ou não? KKKKKK. Voltou atrás? KKKKKK. KKK é sempre o argumento de quem não estuda, de quem não lê as escrituras, de quem tem uma teologia fraca. Então, erros numa predição profética não identifica o falso profeta. O falso profeta em Deuteronômio 18, 20, deveria ser morto não por ter cometido um erro numa predição, uma falha no anúncio da palavra de Deus, mas por ele ter presumido ser como Moisés, tentando levar os outros ao erro. Então, eu estou aqui no primeiro ponto do áudio, gravado aí da ligação com o ex-profeta comigo. Sobre ser falso profeta ou não. Quando lá eu digo que no Fuxico Gospel, numa entrevista, eu não o chamei de falso profeta. Em Mateus capítulo 7, versículo, a partir do 15, Jesus diz que o falso profeta não é conhecido por uma predição que não dá certo. O falso profeta é conhecido pelo fruto do seu ministério. Por seus frutos os conhecereis. Jesus não está dizendo que uma pessoa pode ser chamada de falso profeta porque ela errou a predição. A pessoa não é chamada de falso profeta porque lançou uma profecia e essa profecia não se cumpriu. Eu acabei de participar de um debate onde eu falo sobre profeta sensacionalista. Como pentecostal que sou, como continuista que sou, eu tenho que ter muito cuidado em afrontar ou confrontar algumas profecias. Porque parece que com a minha postura firme e dura contra esse sensacionalismo em entregar profecia, algumas pessoas me têm como calvinista, reformado, sensacionista. Eu não sou, eu sou pentecostal. Agora, o fato do ex-profeta errar alguma profecia não significava para mim que ele seria um falso profeta.
Então vocês percebem no áudio que eu falo, a fonte da minha fala. No Fuxico Gospel eu não te chamei de falso profeta. Eu o chamei de profeta do Pix porque ele sabe que na época ele estava aliado com a tal de Renálida e uma moça que trabalha na nossa igreja, o nome dela é Marcionilha, ela tinha os prints, não sei se ainda tem, ela recebendo uma mensagem desse bando, dessa quadrilha, e pedindo pix por oração e por profecia. O tal do profeta David, que eu citei lá no debate, fala para você fazer um propósito de dar R$40 baseado no Salmo 40 para você receber orações proféticas. Nesse sentido, o chamei de profeta do Pix. Pastor Eliseu, você é um professor do Pix? Pode ser, eu vendo meus livros via Pix. Agora, profecia é algo sobrenatural. Você não tem controle sobre a hora da profecia, sobre o dia da profecia. Colocar um talite sobre os seus ombros não significa que você tem mais autoridade do que o irmão que está de terno e gravata. Assim como também estar de terno e gravata não significa que você é mais santo do que aquele que está com a camisa normal. Então, bora falar dos mestres agora? Bora falar de pregadores? O apóstolo Pedro cometeu um erro tão grave que levou os crentes em Antioquia à hipocrisia. E o que é que Paulo fez? Paulo teve que repreendê-lo publicamente em Gálatas capítulo 2, versículo 11. Se o seu pecado é cometido publicamente, você tem que aceitar ser exortado publicamente, principalmente se você assume um cargo de liderança. Todo pastor de uma igreja é pastor de uma cidade. Todo pastor de uma igreja é pastor de uma cidade e pastor de um país. Aí, Paulo chama a atenção de Pedro publicamente, porque seu pecado foi público e estava levando a igreja à hipocrisia. Eu estou falando de mestre agora. E sabe o que foi que aconteceu? Quando Pedro vai escrever sua segunda carta, ele chama Paulo de quê? Homem, sábio e amado. Ele usa o exemplo de Paulo para inspirar a igreja a crescer na graça e no conhecimento. Paulo acusou crentes carnais e mundanos. Paulo acusou dois tipos de crentes, carnais e mundanos. O crente carnal é aquele que teve tempo para se tornar espiritual, mas permaneceu imaturo porque recusou a correção. Esse é o crente carnal. Mas o crente mundano é aquele que teve chance, teve quem o ensinasse, teve jeito de aprender e não quis aprender, ele não quis amadurecer. Então existem crentes carnais, existem profetas carnais que são imaturos. Precisam se desenvolver os seus dons. Paulo diz a Timóteo para não apagar o dom, não deixar o dom se acabar. Você tem que se desenvolver nos dons. Não é porque o camarada é sensacionalista na entrega de uma profecia que ele pode ser considerado um falso profeta. Eu estou aqui partindo do pressuposto quando deslealmente uma ligação foi gravada pelo ex-profeta. Então existe um profeta que é espiritual, ele é maduro no seu dom e ele é maduro no seu caráter. E existe um profeta que é imaturo, mas ele está crescendo no seu caráter e nos seus dons estão sendo aperfeiçoados. Para isso Deus coloca os mestres na igreja, para exortá-los, para abrir as escrituras e dizer: se arrependa. Agora é o seguinte, existem falsos mestres? Existem. E eu vou chegar aqui em 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Agora é o seguinte, irmão. Se um profeta erra na transmissão de uma profecia e o mestre erra na aplicação de uma palavra, como eu já errei várias vezes, eu sou um falso pregador? Porque eu errei numa aplicação, numa exegese? Será que alguém que errou na transmissão de uma profecia não merecia também a nossa misericórdia? Alguém que, por ser influenciado por outra pessoa, e o próprio irmão lá, ex-profeta, disse que havia se afastado daquela falsa profetisa lá do Nordeste, que eu também sou nordestino. Agora, se o mestre que deu uma falsa interpretação precisa do nosso perdão quando arrependido, por que um profeta que liberou uma profecia com muita empolgação e sensacionalismo também não pode ser perdoado? Os profetas negam as verdades fundamentais da fé. Então esse é o primeiro ponto aqui que eu queria chegar. Quando eu disse: Leonardo, eu não disse ao Fuxico Gospel que você é falso profeta. E para você também no Instagram, na live, aqui no Fã Debate, foi um embate, eu não disse que você é falso profeta. Eu não sou, se torna amigo. Então nós tínhamos, ou temos, é melhor falar assim, nós temos amigos em comum, esses que pregam na igreja dele. Me chamaram, me ligaram: ó, pega leve com o Sali, o cara é gente boa, o cara é humilde. Se você chamar o cara para ensinar, o cara vai aprender e tal. Eu estava pregando no Bom Samaritano, vocês que estavam assistindo, viram. Eu estava pregando no Bom Samaritano e ele chegou com uma equipe no meio da pregação. Aquela sala onde nos reuniram, eu disse: eu não retiro nada do que eu disse, mas o modo com que eu falei,
eu te peço desculpas, eu te peço perdão pelo modo que eu falei, pelo jeito que eu falei. Agora, nada do que eu falei eu retiro. Minha esposa olhou assim para mim. Então, queridos, aí pediram para tirarmos uma foto, tirou a foto e postou. E no final da minha legenda eu comentei assim: a paz é instantânea, mas a comunhão é processual. Porque já estavam comentando para eu ir pregar na igreja, aquela coisa toda. Eu disse: não, a paz é instantânea, a comunhão é processual. A Bíblia me manda seguir a paz com todos, comunhão não. Passei a seguir o Leonardo e de repente eu percebi que suas postagens não me edificavam em nada. Muita ostentação, muita falsa interpretação bíblica. E eu disse: cara, não me edifica. E eu parei de seguir. Pergunta para mim: e o Leonardo sabe? Aí eu falo: rapaz, eu não duvido do dom. Agora o que eu discordo? Deus revela o nome do cara para entregar uma profecia pro cara. Ele senta numa hora do culto do lado do cara e canta uma música do Roberto Carlos. No culto, quer ouvir música romântica no seu carro, na sua casa, fica à vontade, meu irmão. Se essa é a sua liberdade. Agora, no culto, o centro é Cristo, o culto é cristocêntrico, as apresentações é para a glória de Cristo, as canções é para a glória de Cristo, quem for ter oportunidade é para a glória de Cristo, a profecia tem que ser dada para a glória de Cristo e ela deve ser julgada à luz das Escrituras para a glória de Cristo. Então eu não poderia simplesmente, por um embate, chamar o irmão de falso profeta e acabou. Então, acabou de pregar ali, tudo bem. O Leonardo Salles, com sua equipe, eu não sei se foi ele que fez aí no aplicativo do celular, acho que tem muitas tarefas para fazer isso. A sua equipe fez um vídeo, fez vários cortes da minha pregação e postou zombando do meu estilo de pregar, zombando da minha pregação no Instagram dele. Muitos me disseram: Eliseu, não responde, eu vou conversar com o Salles, eu vou conversar com o Salles, eu vou conversar com o Salles. Não responde, tal. Eu falei: tudo bem, não vou responder. Foi nesse momento que eu fui para os Estados Unidos com minha família pregar. E aí o Renan entrou em contato. Todos esses que pregam lá na igreja do Leonardo Salles sempre vieram falar comigo: dá uma segurada, tal. É um cara que ama as coisas de Deus, ama a obra de Deus. Ali eu disse: se está todo mundo falando que esse cara é bênção, então eu sou um satanás. Eu vou ser menos enfático. Eu vou pegar mais leve. Só que lembrem-se, por favor, lembre que eu falei em primeiro lugar o pressuposto do Antigo e do Novo Testamento sobre o erro de uma profecia, que você não precisa considerar a pessoa um falso profeta por causa de uma profecia que não se cumpriu, ok? O segundo ponto é: ele foi no Bom Samaritano e pedimos perdão um ao outro. E conforme está aí na conversa que ele gravou, eu disse: depois da nossa conversa, eu nunca mais estou aqui. Porque tem pregador, irmão, que onde eu chego eu denuncio. É adúltero, é prostituto, não traz. Sobre o Leonardo Salles, o que sobrou foram brincadeiras que os adolescentes fazem tanto com ele quanto comigo. Então eu disse: meu amigo, depois daquele dia, nenhuma postagem, nada, nem live, nada citando você. As páginas ficam à vontade para fazer esses cortes. Agora, da minha parte, citar você, afrontar você, não. Porque o meu perdão foi verdadeiro. Ele questionou alguns vídeos que a minha equipe estava fazendo, que eu falo bem assim: no meu Telegram tem 20 mil pessoas e é porque, gente, existem falas técnicas que quem trabalha com vendas de cursos fala, que eu não memorizo todas. Eles falaram sempre assim: a gente tem que discernir a dor do seu público, a dor. Aí os discípulos do ex-profeta vieram no meu Instagram falar: tá se aproveitando da dor do público para vender curso. A expressão dor aqui, meu irmão, é necessidade, é preferência, é desejo. Tipo assim, uma equipe que hoje cuida das minhas redes sociais são 14 pessoas. Até onde sei, a maioria casados. Eles fazem uma enquete: sobre o que vocês querem aprender esse mês? Sobre o que vocês querem estudar essa semana? Aí as pessoas falam como foi depois do embate lá, ou depois do Bom Samaritano, não me lembro bem, o Leonardo Salles que grava, ele pode ter. Depois do embate lá, as pessoas responderam: a gente quer ouvir sobre profecias, a gente quer ouvir sobre dons. E aí a minha equipe pegou minhas aulas gravadas e começou a colocar minhas aulas sobre profecias, sobre ministério. O Leonardo Salles pensou que era para ele. E eu explico isso, está gravado no áudio que ele gravou aí da nossa ligação. Aí eu vou ter que falar com a minha equipe, tirar esses vídeos por questão de ofender. Porque eu perdoei o Leonardo Salles. Se eu perdoei o Leonardo Salles, eu não vou ficar usando a minha rede social para atacá-lo. O Pablo Marçal que eu citei lá para o Miguel se afasta do Agenor Duque, se afasta do Pablo Marçal e se afasta do Leonardo Salles porque são pessoas sensacionalistas. Eles não conseguem, se é que tem o dom, eles não conseguem simplesmente ministrar a palavra como ela deve ser ministrada. Eles têm que fazer um teatro, eles têm que fazer um show. E o Miguel, como é um menino de 14 anos, eu como pentecostal não duvido que criança possa pregar. Aí os reformados vão me criticar, pode ficar à vontade.
pessoas sensacionalistas. Eles não conseguem, se é que tem o dom, eles não conseguem simplesmente ministrar a palavra como ela deve ser ministrada. Eles têm que fazer um teatro, eles têm que fazer um show. E o Miguel, como é um menino de 14 anos, eu como pentecostal não duvido que criança possa pregar. Aí os reformados vão me criticar, pode ficar à vontade, o que me assusta é pentecostal discordando de criança que prega. Então, a partir dos 14 anos de idade, o Miguel ainda é um menino que pode ser influenciado por esses sensacionalistas. E eu disse, foge, não é porque é mau caráter, não é porque é bandido, não é porque vai para o inferno, não é porque eu sou mais santo, não. É porque no estilo que você está, se você segui-los, se você se aliar a eles, vai entrar em choque com a minha teologia, vai entrar em choque com o que eu estou tentando te ensinar. Você escolhe com quem vai aprender. Eu ir escutar um camarada desse não vai fazer diferença nenhuma na minha cabeça, mas na mente de um adolescente vai influenciar. Então, foge apenas por esse tempo que eu estou te instruindo. Depois que eu te apresentar a minha visão teológica, já que você se considera pentecostal, Miguel, depois que eu te apresentar o verdadeiro pentecostalismo, o que cremos, o que pode ser dito, aí sim, por que eu fui lá e fiz publicamente? Quem erra publicamente, pastor Léo, o senhor como pastor de igreja sabe disso, quem erra publicamente deve ser exortado como? Publicamente. Segundo lugar, eu disse ao Miguel, eu estou te ensinando no secreto. Eu espero que você exerça o que eu estou te ensinando publicamente. Se publicamente ele não cumpriu o que eu o ensinei no secreto, aí eu disse, se você não cumprir publicamente o que eu estou te ensinando no secreto, Miguel, eu vou lá no seu Instagram e vou comentar. Eu vou lá no seu Instagram e vou colocar a minha posição para que não pensem e não digam que eu estou concordando com aquela postura, porque publicamente eu te assumi como aluno para te ensinar. Então, se publicamente você faz o contrário do que eu te ensinei, eu irei lá publicamente para que você seja tocado publicamente, pois no secreto você não quis me escutar. E o que o menino fez? O que ele fez? Ele simplesmente tirou o vídeo que eu fui contra publicamente e ele tirou a foto que eu fui contra publicamente. O Miguel me escutou, porque publicamente eu fui lá e me manifestei. Guardou nenhuma mágoa. Por quê? Porque quem erra publicamente deve ser exortado publicamente. Isso é normal. E a igreja de Jesus está na internet. Existe o profeta da net e o profeta na net. Existe o mestre da net e o mestre na net. E muita gente já me mandou desistir do Miguel. E até aqui eu não vou desistir porque eu dei minha palavra. E como homem que sou, como pastor que sou, eu vou cumprir minha palavra de instruir o Miguel. Não sou perfeito, não sou o melhor. Ele, num podcast, disse que é a referência dele, pastor Marco Feliciano é a referência dele. E a gente está aqui para abrir as escrituras e auxiliá-lo no que for preciso.